Depois da secreta da comunhão, e isso significa após um momento de silêncio orante, o padre apresenta o corpo do Senhor e convida os celebrantes a se aproximarem da mesa eucarística. Este é o rito do convite para a comunhão eucarística. Nesta lexio litúrgica eu vou considerar, no contexto da comunicação litúrgica, este convite, que chama atenção para a alegria de quem é chamado, de quem é convidado a sentar-se à mesa com o Senhor, para participar e comungar o corpo e o sangue de Jesus Cristo. O convite para a comunhão é um rito muito simples e ele é quase silencioso. O padre conclui a secreta da comunhão, faz a genuflexão diante do Santíssimo e o apresenta aos celebrantes com uma fórmula de convite para comungar a Eucaristia. Depois o padre comunga o corpo e o sangue do Senhor. O missal romano propõe 6 fórmulas para o convite para a comunhão. A mais conhecida de todos é Felizes os convidados para a ceia do Senhor. E logo em seguida o padre apresenta o corpo de Cristo, partido, e diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E os celebrantes participam desse rito dizendo: Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. Se percebe facilmente que as fórmulas presentes no missal são inspiradas na Bíblia, especialmente no Evangelho e no Salmo 34. São propostas que se inspiram na ceia do Senhor, que são fundamentados, por exemplo, em Mateus 26, Mateus capítulo 26, 26 a 29, fundamentado também no texto paulino de 1 Coríntios, capítulo 10, 14 a 22. E claro, existem muitos outros textos bíblicos que a gente poderia citar. A aclamação da Assembleia também vem da Bíblia e repete o encontro de Jesus com o centurião romano em Mateus 8:8. Mateus capítulo 8, versículo 8. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa. As demais fórmulas contêm expressões bíblicas, como por exemplo, banquete nupcial do Senhor, Mateus 22, 1 a 4. Outra expressão, Jesus é a luz do mundo, que se encontra em João 8, 12. Outra expressão, minha carne e meu sangue, João 6, 56. Também fala da bondade divina e do refúgio do Senhor, Salmo 34, versículo 8. Outra fórmula fala de pão vivo, João capítulo 6, 51. Todos os convites, como dito, são de inspiração bíblica e todos estão relacionados ao contexto eucarístico. As propostas dos convites do missal não precisam ser consideradas como estáticas e únicas. Elas indicam 2 direções para a criatividade litúrgica em vista de compor outros convites. A primeira é que os convites sempre tenham inspiração bíblica, prevalentemente evangélica. Então, nesse sentido, excluam-se convites de cunho emocional, como, por exemplo, vejam quem está aqui como prova de amor por nós. É Jesus que te convida. Isso não é litúrgico. Não comporta igualmente munições. O padre que faz uma mini sermão antes de apresentar a hóstia consagrada. Ou então que pede para fechar os olhos, abrir o coração. O rito que convida para comungar a Eucaristia é um rito em forma de convite. E como é característico dos convites litúrgicos, são ritos breves. Isto é, feito apenas um convite e com a finalidade de convidar. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Simples e breve. O missal, de modo implícito, oferece uma pista para se criar outras fórmulas de convites.
E isso significa, do ponto de vista litúrgico, formular o convite para a comunhão inspirando-se no Evangelho do dia. Essa prática fundamenta-se na relação que a mesa da palavra mantém com a mesa eucarística. Aquilo que foi comungado na palavra, agora é comungado na Eucaristia. Um modo de estabelecer tal relação é evocando o Evangelho, transformando-o em convite para a comunhão. Suponhamos que a celebração esteja proclamando o Evangelho do Bom Pastor. O convite poderá ser formulado com a palavra de Jesus, com uma fórmula que poderia soar desse modo: Eu sou o bom pastor que vos convida a se aproximar da mesa farta da vida divina. Se o Evangelho, por exemplo, for a parábola do Pai misericordioso, o convite poderá ser feito de modo semelhante. Na casa do meu Pai tem comida em abundância. Venham alegremente participar da sua mesa. Facilmente se percebe que aquilo que foi proclamado no Evangelho transforma-se em convite e torna-se realidade, por assim dizer. Aquela palavra que foi anunciada é comungada na Eucaristia. Isso facilita essa compreensão do celebrante. Como se vê, com criatividade litúrgica é possível unir facilmente a mesa da palavra com a mesa da comunhão através do convite para comungar o pão e o vinho eucarístico. Mas para isso existe uma condição. A condição é a preparação até mesmo de detalhes pequenos, como este do convite para a comunhão eucarística. Não se pode simplesmente chegar no momento e querer inventar um convite. A missa é preparada, inclusive nesses pequenos detalhes, como é o convite para se aproximar da comunhão eucarística. Deus nos abençoe, guarde-nos de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém.